Asterisco, asterisco, ele achou que aquele dia seria comum, até vê-la descer do ônibus com um bebê nos braços. O mundo parou. O ar sumiu. Algo naquele rosto, naquele silêncio, fez o sangue dele gelar. Não era coincidência. Não era acaso. Era o passado voltando para cobrar algo que ele tentou esquecer. Ela baixou os olhos. Ele não conseguiu desviar o olhar. E o bebê parecia carregar um segredo grande demais para existir. Porque naquele instante, sem uma única palavra, uma verdade começou a gritar por dentro. Uma verdade que, quando viesse à tona, destruiria tudo o que ele acreditava. Mas a pergunta que ninguém estava preparado para responder era: o que exatamente aquele bebê estava prestes a revelar? E quem sairia vivo dessa verdade? Aquele dia começou como qualquer outro. Céu nublado, vento leve, o som distante da cidade acordando devagar. Ele caminhava pela calçada com passos automáticos, o corpo presente, mas a mente longe. Havia anos que seus dias eram assim, corretos por fora, silenciosamente quebrados por dentro. O nome dele era Daniel. 32 anos. Trabalho estável, roupas sempre limpas, olhar cansado demais para a idade. As pessoas o viam como alguém que deu certo. Mas ninguém via o peso que ele carregava no peito desde o dia em que decidiu ir embora, ou fingiu que não tinha escolha. Ele parou perto do ponto de ônibus, como fazia todas as manhãs. Não porque precisasse pegar um, mas porque aquele lugar o obrigava a sentir o tempo passar. Pessoas indo e vindo. Vidas cruzando sem esse tocar. Aquilo o acalmava e ao mesmo tempo lembrava de tudo que perdeu. Daniel apertou o celular no bolso. Não havia mensagens. Nunca havia. Mesmo assim, ele conferia todos os dias, como se o silêncio pudesse mudar de ideia. Do outro lado da cidade, Laura acordava com o choro baixo de um bebê. Não era um choro desesperado. Era cansado. Pequeno. Humano demais. Ela abriu os olhos devagar, o corpo doendo, os braços pesados por noites mal dormidas. Olhou para o teto descascado do pequeno quarto e respirou fundo antes de se levantar. Calma, a mamãe está aqui, sussurrou, mesmo sem ter certeza se acreditava nisso. O bebê se mexeu nos cobertores simples. Laura o pegou no colo com cuidado, como se aquele gesto fosse a única coisa que ainda fazia sentido no mundo. Seus olhos estavam fundos, o rosto jovem demais para carregar tanto medo. E ainda assim, havia algo forte nela, uma força que só nasce quando alguém já perdeu quase tudo. Ela caminhou até a janela. A rua estava molhada da chuva da madrugada. Pessoas passando apressadas. Ninguém olhava para cima. Ninguém sabia que, ali naquele quarto apertado, existia um segredo grande demais para aquele silêncio. Laura encostou a testa no vidro frio. Seu reflexo devolveu um olhar que ela mal reconhecia. Não era mais a garota de antes. Aquela havia ficado no passado, junto com uma promessa que nunca foi cumprida. Hoje vai dar certo, murmurou, mais como um pedido do que como uma certeza. Ela colocou o bebê no carrinho velho, arrumou a bolsa com o pouco que tinha e saiu. Cada passo pela escada do prédio parecia mais pesado. Cada degrau trazia uma lembrança que ela tentava empurrar para o fundo da mente. Mas algumas verdades não aceitam ser esquecidas. O ônibus chegou com um rangido metálico. Laura subiu devagar, evitando olhares. Sentou-se no fundo, perto da janela. O bebê dormia, alheio a tudo. Ela o observava como se ali estivesse a resposta para todas as perguntas e também o maior dos perigos. Enquanto isso, Daniel permanecia parado no ponto, olhando nada. Um casal passou rindo. Um pai segurava a mão do filho pequeno. Daniel desviou o olhar rapidamente, como se aquela imagem queimasse. Não olha, pensou. Não hoje. Ele lembrava do som de uma porta se fechando anos atrás. Lembrava das palavras que nunca disse, do medo que venceu o amor. Desde então, carregava uma sensação constante de que algo ficou inacabado, como um capítulo arrancado da própria vida. O ônibus apareceu ao longe, luzes refletindo na rua molhada. Daniel não sabia explicar porque sentia o coração acelerar naquele instante. Não era ansiedade comum. Era algo mais profundo. Um pressentimento estranho, quase físico. O veículo parou com um suspiro pesado. As portas se abriram. Pessoas começaram a descer. Rostos Commons. Vidas comuns.
tudo normal, até que ele a viu. Daniel Candela. Não foi imediato. Primeiro foi a postura, depois o cabelo preso de forma simples, o jeito cuidadoso de descer os degraus, como se o mundo pudesse quebrar com o movimento errado. E então, o bebê. Ela segurava aquele pequeno corpo com uma proteção instintiva, quase desesperada. O tempo pareceu desacelerar. O barulho da rua ficou distante. O coração de Daniel batia alto demais. Não pode ser, pensou. Laura sentiu olhar antes de levantar a cabeça. Há anos ela conhecia aquela sensação. Era como se o passado tivesse uma presença física. Ela respirou fundo e olhou. Os olhos dele se encontraram. Por um segundo, ninguém se moveu. O mundo continuou, mas não para eles. Havia choque, medo, perguntas não ditas. Daniel sentiu um frio subir pela espinha. Não era apenas reconhecimento. Era algo mais perturbador. O bebê se mexeu levemente nos braços de Laura. Um gesto pequeno, inofensivo, mas foi suficiente. Daniel sentiu o chão sumir. Algo naquele rosto minúsculo tocou um lugar dentro dele que ele jurava estar morto. Uma memória sem forma. Um sentimento antigo. Um eco de algo que ele nunca viveu, mas que, de alguma maneira, sempre o pertenceu. Laura apertou o bebê contra o peito. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Ainda não. Ela conhecia aquele momento, temia aquele momento, e sabia que, a partir dali, nada continuaria do mesmo jeito. Ele tentou falar. Nenhuma palavra saiu. Ela deu um passo para trás. O silêncio entre os dois era mais pesado do que qualquer grito. Pessoas passavam ao redor, empurravam, reclamavam do atraso. Ninguém percebia que duas vidas estavam à beira de um abismo invisível. Daniel finalmente respirou fundo. O olhar desceu, voltou ao bebê e subiu novamente para Laura. Havia perguntas demais, medo demais, e uma certeza assustadora começando a tomar forma, mesmo sem nenhuma prova, sem nenhuma explicação. Laura, a voz saiu fraca, quase irreconhecível. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquele som confirmasse tudo o que ela tentou negar por meses. Quando abriu novamente, havia decisão misturada com pânico. Não aqui, disse baixo. Não agora. Ela virou o rosto, começou a se afastar, passos rápidos, corpo tenso. Daniel ficou parado, dividido entre seguir ou fugir mais uma vez. O bebê soltou um som suave, um quase suspiro. E naquele exato segundo, Daniel entendeu que aquela história, qualquer que fosse a verdade escondida, não tinha começado naquele ponto de ônibus. Ela vinha de muito antes. E o que quer que estivesse prestes a ser revelado, tinha o poder de destruir tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. Ele deu um passo à frente. E foi ali, naquele movimento simples, que o destino decidiu não deixá-lo ir embora outra vez. Daniel caminhava atrás dela sem perceber os próprios passos. O barulho da cidade tinha voltado, mas dentro dele tudo ainda estava suspenso. Laura seguia rápido, o bebê apertado contra o peito, como se temesse que alguém pudesse arrancá-lo de seus braços a qualquer segundo. Laura, espera, por favor, ele disse, a voz falhando. Ela parou de repente. Não por coragem, por cansaço. Virou-se devagar, os olhos vermelhos, carregados de algo que não era só medo, era dor acumulada. Eu pedi para não ser aqui, respondeu, quase num sussurro. Mas você sempre aparece quando já é tarde demais. Daniel sentiu o golpe daquelas palavras. Sempre tarde demais. Aquilo doeu porque era verdade. Eles se afastaram do ponto, caminharam até uma rua mais silenciosa. Laura sentou-se num banco de praça, o bebê dormindo novamente, alheio à tempestade ao redor. Daniel ficou de pé, sem saber onde colocar as mãos, o olhar preso naquele pequeno rosto. Quantos meses ele tem? Perguntou, quase sem ar. Laura Demer responder. Quase 4. O número ecoou dentro dele. 4 meses. 4 meses de uma vida que ele não conhecia. 4 meses de choro, noites em claro, medo, sem ele. É meu? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. O silêncio que se seguiu foi cruel. Laura fechou os olhos. Quando falou, a voz tremia, mas era firme. Sempre foi.
Daniel sentiu como se o mundo tivesse sido arrancado do lugar. O peito apertou, a garganta queimou. Ele deu um passo para trás, precisando se apoiar numa árvore. Por quê? Por que você não me procurou? Perguntou, com raiva e desespero misturados. Laura riu sem humor. Eu procurei. Você não estava lá. A lembrança veio como um soco. O telefone desligado. A mudança repentina. O medo de assumir algo que parecia grande demais. Ele tinha fugido. Não dela apenas, de si mesmo. Eu tinha medo, confessou. Eu não sabia ser pai. Eu sabia ser mãe? Ela retrucou, os olhos marejados. Eu também tinha medo. Mas alguém precisava ficar. O bebê se mexeu levemente. Daniel se aproximou, ajoelhando-se devagar, como se aquele movimento fosse sagrado. Pela primeira vez, ficou realmente perto. O rosto pequeno, os traços suaves. E então ele viu. Não era apenas imaginação. Havia algo ali. No formato de nariz, na forma como a boca se movia. Um reflexo inegável. As lágrimas caíram sem permissão. Ele é lindo, murmurou. Laura observava tudo em silêncio. Parte dela queria afastá-lo. Outra parte estava cansada de carregar aquilo sozinha. O nome dele é Miguel, disse. Daniel repetiu o nome em silêncio, como uma promessa. Você sabe o que isso muda? Ele perguntou, a voz baixa. A minha vida inteira. Ela o encarou. Mudou a minha no dia em que ele nasceu. Houve um momento em que Daniel pensou que tudo poderia ser simples. Que bastava dizer eu fico, vamos tentar, eu assumo. Mas a vida real nunca é tão fácil. Ele tinha uma carreira em outra cidade. Uma rotina construída sobre ausências. Laura tinha uma vida frágil, sustentada por sacrifícios invisíveis. Eu quero fazer parte, disse, sincero, mas eu não sei se consigo. Laura respirou fundo. Aquela era a frase que ela mais temia ouvir. Não se trata do que você consegue, respondeu. Se trata do que ele merece. O peso daquela verdade caiu entre eles. Daniel percebeu que ser pai não era um direito. Era uma escolha diária. Um abandono do próprio ego. Horas passaram sem que percebessem. Conversaram sobre noites mal dormidas, consultas médicas, contas atrasadas, solidão. Cada palavra arrancava um pedaço do passado que eles tentaram esquecer. Em determinado momento, Miguel acordou e abriu os olhos. Olhos escuros, curiosos. Daniel Candela. O bebê o encarou. Não com reconhecimento, mas com algo próximo de calma. Laura, depois de hesitar, estendeu nos braços dele. Segura, disse. Com cuidado. Daniel sentiu o mundo inteiro caber naquele pequeno corpo. O cheiro, o calor, o peso real de uma responsabilidade que não podia mais ser negada. Chorou em silêncio. Me perdoa, sussurrou, sem saber se falava com Laura, com Miguel ou consigo mesmo. O sol começava a se pôr quando eles se levantaram. Não havia promessas grandiosas, apenas decisões difíceis. Eu vou precisar de tempo, Daniel disse, para mudar, para estar presente de verdade. Laura sentiu. Tempo eu já dei. O que eu preciso agora é verdade. Eles se despediram sem abraços longos, sem finais perfeitos, porque a vida raramente oferece isso. Mas havia algo novo ali, honestidade. Daniel caminhou sozinho pela rua, o coração diferente. Pela primeira vez, não sentia vontade de fugir. Sentia medo, mas também propósito. Laura seguiu com Miguel, o passo ainda pesado, mas olhar menos solitário. E enquanto a noite caía, uma pergunta silenciosa ficava no ar, não apenas para eles, mas para todos nós. Quando uma verdade muda tudo, você teria coragem de mudar junto. Às vezes, a vida não nos dá segundas chances. Ela nos dá verdades. Verdades que chegam tarde, quando o erro já foi cometido e a ausência já virou cicatriz. Ser pai, ser mãe, ser humano, não é sobre estar pronto. É sobre estar presente, mesmo com medo. Fugir parece mais fácil. Assumir dói mais. Mas é só encarando a verdade que a gente cresce. Porque o amor verdadeiro não nasce da perfeição. Nasce da responsabilidade. E no fim, a pergunta que fica não é o que poderia ter sido, mas sim,
Quando a verdade bateu à sua porta, você teve coragem de ficar.